Será que comprar Falcons é um bom investimento? Pois é, primeiro eu preciso esclarecer umas coisas. Esse vídeo aqui não é para falar mal do Falcon, nem falar mal da estrela e nem falar mal do colecionismo. Tá? Ter um hobby, ter uma válvula de escape para a pressão do dia a dia, poder reencontrar os nossos heróis de infância nas lojas de brinquedo e levar eles para casa novamente, é maravilhoso, não tem problema nenhum nisso. Tá? Até mesmo aquela tática de comprar, que o colecionador ele sempre compra 3, né? Um para abrir, um para guardar e outro para trocar. Não é isso que está em questão aqui. Tudo isso é aceitável, tudo isso faz parte da diversão saudável. Tá? Agora, a questão é que tem pessoas entrando nessa de comprar Falcon como se fosse um investimento, como se esses Falcons fossem uma reserva de valor para o futuro, como isso fosse um ganho certo. Ah, não tem problema, eu estou gastando essa grana agora e daqui a alguns anos isso vai valer muito mais do que se eu tivesse investido em dinheiro, por exemplo. Será que isso é verdade? E de repente essas pessoas ficam falando para a esposa: ah não, amor, não se preocupa, isso aqui é tranquilo, a hora que eu quiser eu vendo e ainda ganho em cima. E eu falando para os filhos: olha, meu filho, eu vou deixar para você uma herança que, além de ser linda, ela ainda vai valer dinheiro. Será que é? É esse o objetivo desse vídeo: separar diversão, separar colecionismo, separar tudo que é saudável de investimento. Investimento é uma coisa completamente diferente. E eu já adianto, um bom investimento é super saudável ter, sim. E maus investimentos só nos deixam mais pobres. Então vamos lá, fiz uma colinha aqui para não me perder, porque é muita coisa. Em primeiro lugar, eu quero discutir os investimentos mais comuns que a gente conhece. Tá? Aqui no Brasil existe a renda fixa, é um investimento que você aplica com a maior facilidade do mundo. Tem ali, aplica pelo telefone mesmo, o app do banco. E o que a renda fixa tem de muito bom, se ela não é o investimento que mais rende entre todos, ela tem um saque imediato. Então você não vai precisar pedir emprestado no cartão, você não precisa esperar para ter o dinheiro. Aconteceu qualquer imprevisto, você vai ali no aplicativo, saca, faz um resgate e o dinheiro vai para a conta tranquilamente. Então, isso se chama liquidez, que é a capacidade de transformar o investimento em dinheiro de novo. Você tinha dinheiro, investiu e precisa de dinheiro de novo. E os melhores investimentos em questão de liquidez, o melhor deles, eu posso recomendar que é a renda fixa. Existem investimentos que têm um rendimento muito melhor, e eu vou mostrar. Mas a renda fixa eu classifico como a melhor liquidez. Depois a gente tem ações e fundos de ações. Fundo de ação, ações e fundos de ação também não é complicado de sacar. Você demora um pouco mais, pode demorar 24 ou 48 horas, pode demorar um mês, pode demorar 6 meses, dependendo do fundo que você sacou e das condições que você aceitou a entrar nesse investimento. Pode demorar um pouquinho, então a liquidez já não é grande coisa e as ações, elas têm um problema. Quando você compra, ela está na baixa, em tese, ela pode cair mais. E aí você precisa de dinheiro e não tá no momento de tirar. Aconteceu a guerra de tarifa do Trump, aconteceu alguma coisa lá na Petrobras e não está na hora de tirar, só que você precisa de dinheiro. E aí você acaba ou saindo dessas ações de qualquer jeito e perde dinheiro, ou você pede um dinheiro emprestado no banco, que é tão ruim quanto ou ainda pior. Então, ações eu já não dou uma nota boa de liquidez. Dólar e euro tem liquidez. Às vezes o dólar oscila, o euro também, e é muito fácil de vender. O dólar e euro tem liquidez, tem um mercado organizado, você vai lá, compra, vende, vai na casa de câmbio, vai no aplicativo do banco de novo e compra dólar. Muito tranquilo de entrar e sair. Então, boa nota. O imóvel, ele por um lado é muito bom, por outro lado é uma incógnita.
Você pode, enquanto você não pagar, o imóvel não é seu. Então já é uma coisa complicada. E a questão de vender, às vezes muda o plano diretor da cidade, abre um estabelecimento que não é legal e desvaloriza aquela região, pode ter um aumento na criminalidade, então o imóvel é fácil de entrar, não é tão fácil de manter e às vezes pode ser bem difícil de sair. Então o imóvel eu já também não dou uma boa nota de liquidez. Tem ouro, carros, apesar de ter um mercado organizado, você não vende da noite para o dia. Para quanto mais rápido você quer vender, mais baixo você tem que fazer o preço. E aí tem o Falcon. O Falcon, nesse sentido, como é que é a liquidez do Falcon? A gente não sabe. Um modelo que está muito procurado, vamos falar o Lobo do Deserto, ele vende rápido e vende bem. Um modelo que não tem muita procura, que é tipo o Turbocóptero, ou a série futurista de hoje, eles têm que, para vender rápido, tem que vender barato, e se quiser vender bem, tem que esperar alguém chegar e tal. Então ele não tem uma boa liquidez. Ao mesmo tempo, assim como tem o dólar que a gente vende em casas de câmbio, tem a bolsa de valores onde a gente negocia as ações e o banco onde a gente faz os empréstimos, o Falcon não tem esse mercado organizado. Então essa facilidade de transformar o Falcon em dinheiro, né? Porque você tinha dinheiro e transformou num Falcon. E agora você quer transformar o Falcon em dinheiro de volta. Não é assim. Então eu diria que o Falcon, de todos esses investimentos que eu falei aqui, é o que tem a pior liquidez. Tá? Você compra, mas você não sabe quando vai ter esse dinheiro disponível. E para ter esse dinheiro disponível assim, tem que vender muito rápido pela metade do preço. Mas aí você perdeu o dinheiro. Então, no quesito liquidez, eu não classifico o Falcon como um bom investimento. O mercado organizado, já falei um pouco disso. Os carros têm a tabela FIPE. Os imóveis têm índices que reajustam e que fazem todo o gerenciamento de valor de um imóvel. Tem o preço do metro quadrado, tem o reajuste do aluguel, tem os fundos imobiliários. A própria renda fixa tem um juro que é determinado pela taxa Selic. Tá? E o Falcon, tem o dólar, euro, ouro, tá? Tudo existe uma organização. O Falcon não tem nada disso. Não existe um mercado organizado e seguro. A gente não tem a cotação do Falcon. Imagina no jornal a gente falando assim, não, essa manhã o Turbocóptero subiu 5%, enquanto que o futurista do macacão vermelho teve uma queda de 15%. Não existe isso. Justamente porque não é considerado um investimento. Então, na questão de mercado organizado e seguro, eu também não considero um bom investimento. Possibilidades futuras, isso aqui é interessante. Hoje em dia se discute muito, será que o dólar vai continuar sendo a moeda do planeta? Como é que isso vai ser e tal? Vejam bem, mesmo que o dólar não seja a moeda do planeta daqui a 50 anos, o que é natural pode acontecer, como pode não acontecer. Sempre vai haver uma moeda que vai balizar todas as transações internacionais. Sempre que um país exporta para o outro ou um país importa do outro, tem que existir uma moeda que é comum a todos, que serve justamente para organizar e dar valor, dar uma paridade para essa negociação. Tá? O Falcon, a gente tem um problema aqui, que é o seguinte: quem compra Falcon hoje são as crianças da década de 70 e 80. Tá? Tem alguns caras que pegaram um segundo movimento, que herdaram do primo mais velho e tal, que podem ter 35 anos hoje. Mas a grande maioria dos compradores do Falcon são pessoas que têm entre 45, entre 40 e 60 anos, vamos colocar assim para ficar mais amplo. E essas pessoas foram as crianças que brincaram há 30, 40 anos atrás.
Hoje nós não temos crianças brincando de Falcon. Então qual será o interesse dos adultos, das crianças de hoje, daqui a 30, 40 anos, em relação a comprar brinquedos da sua infância? O que será que elas vão comprar? Tablets, Lego, PlayStation 5, o que será? Não será Falcon, porque elas não se relacionam com o Falcon hoje em dia, ok? Então, por esse ponto de vista, e volto a dizer, eu sempre quero sublinhar isso, não é uma questão de ser ruim comprar um Falcon para se divertir. Você não tem como botar preço na felicidade. É a mesma coisa, você vai fazer uma viagem para Disney, vai lá fazer uma viagem de carro nos Estados Unidos, costa a costa, custou 100 mil reais. Tá, azar, cara, só que eu me diverti pra caramba e eu vou levar essas memórias pro resto da vida. Então, isso não são investimentos, são gratificações pessoais, são memórias, é vida. Então, eu não estou falando disso, eu estou falando de investimento, eu estou falando com as pessoas que consideram o Falcon um investimento, ok? Falando isso, na questão do futuro desse mercado, eu também não posso considerar o Falcon um bom investimento. Pode acontecer um fenômeno cultural em que um produto que as crianças de hoje não conheceram virar um ícone de interesse, virar uma febre daqui a 30, 40 anos. Pode acontecer, é provável, né? Tem a diferença entre é possível e é provável. É possível? É possível. Nos próximos 40 anos podem acontecer muitas coisas. Agora, é provável? É provável? Será que é? Não sei. Acho que não. Acho que não. Seria muito legal se fosse. Mas é a mesma coisa que eu comprar, por exemplo, colocar R$1 milhão agora, eu vou investir em iPhone 15. Eu vou gastar R$1 milhão em iPhone 15 para vender daqui a 40 anos, esperando que isso vire um trend, vire alguma coisa assim. Tem coisa melhor para fazer com dinheiro, né? Então, nesse sentido de mercado futuro, né, melhor dizendo, do futuro desse mercado, eu não considero um bom investimento. Tá? E aqui eu separei alguns exemplos. Não, antes eu quero falar outra coisa. Aí vai ter alguém que levanta a mão, mas eu comprei o Falcon e ganhei dinheiro. Sim, em alguns casos você pode até ter ganho dinheiro, em outros casos você acha que ganhou, mas perdeu, e eu vou mostrar aqui. Agora, a gente tem que entender a diferença de day trade e reserva de valor. Tá? O day trade é compra e venda. Você ganhou, você fica... É que nem em vez de comprar Falcon, ficar comprando Bitcoin. Você compra de manhã e vende de tarde. Aí você ganha lá 50 reais por dia, você ganha 1.000 reais por dia, dependendo da quantidade que você compra e vende. Agora, dá para construir uma reserva de valor com isso? Não. Porque uma reserva de valor, ela demanda que tenha... Primeiro, ela tem que ser muito grande. Uma reserva de valor para a velhice, aqui eu estou falando uma reserva de valor para a aposentadoria, tá? Primeiro, ela tem que ser muito grande, porque você vai começar a usar a sua reserva pelos próximos 30 anos e quando você parar de trabalhar. Então tem que ser um dinheiro grande. Segundo, tem que ser um dinheiro garantido, que não pode correr risco nenhum. Imagina você ter lá R$1,5 milhão de reais em Falcons e de repente isso não vale nada. E o que você tem é nada, você não tem nem brinquedos para vender. Você tem plástico para ir para moagem, né? Que é o que as fábricas de brinquedo fazem quando os brinquedos encalham e eles não vendem. O plástico volta para a fábrica, ele é moído e ele é derretido e transformado em outro brinquedo. Passa o corante junto na mistura e é isso que acontece. Então, uma coisa é você ali de segunda a sexta ficar compra e vende e ganhar dinheiro com isso, um pouquinho de dinheiro. Tá? Outra coisa é você formar uma reserva
grande, uma reserva gorda para você abraçar na velhice. Não acho o Falcon adequado para formar uma reserva de valor. Então aqui eu fiz umas simulações. Espera aí, só um pouquinho. Vamos embora. Eu fiz umas simulações aqui para ilustrar por que não é. Vamos embora. Turbocóptero. Tá? Turbocóptero foi lançado em 2017. Ele foi lançado por alguma coisa em 239, 189, alguma coisa aqui. Eu coloquei para ele um preço médio em 2017 de R$200, ok? Então, 2017, turbocóptero, R$200. Aí eu apliquei para aqueles que acham que é investimento, tá? Diversão a gente não tem preço, não tem lucro. Investimento. Então eu botei botei um parâmetro aqui de renda fixa, que é um investimento legalzinho, razoavelmente seguro, até 250 mil garantido pelo governo, né? Fundo Garantidor de Crédito, perdão. Então vamos pela renda fixa. A renda fixa hoje está dando, nos últimos 5 anos, a renda fixa deu 10% ao ano, tá? 10% ao ano deu a renda fixa. Então eu fiz aqui, 2017, R$200. 12 meses depois, em 2018, na mesma data, R$220. Então, o que você gastou, aqueles reais que você gastou, aqueles R$200, eles perderam valor, e para você ter o mesmo poder de compra, prestem atenção nisso, para ter 12 meses depois o mesmo poder de compra de R$200, vocês precisariam vender o turbocóptero a R$220, ok? E aí o tempo vai passando. 2019, se você comprou por 200 em 2017, em 2019, 24 meses depois, você teria que vender por R$242 só para não perder dinheiro. Então quem está vendendo a 242 com frete grátis já está perdendo. Aí vamos pular uns anos para não ficar chato, eu vou botar esse exemplo inteiro aí na tela para vocês. E vamos para 2025, o nosso ano, tá? Nosso ano, o ano que a gente está vivendo agora, julho de 2025. Imagina que você comprou o turbocóptero para investir, ok? Eu estou sempre em investimento. Em 2017, comprou lá em julho de 2017. Vamos imaginar que na verdade eu acho que lançou mais para o fim do ano, né? Mas vamos lá. Você comprou lá julho de 2017. Julho de 2025, ok? Se você tivesse colocado numa renda fixa, você teria R$428. E aí, gente, aqui está a questão. Eu não vejo ninguém conseguindo vender um turbocóptero a R$428. O pessoal bota 300 com frete grátis, bota, bota 290, alguma coisa assim, sempre com frete grátis. Então estão perdendo dinheiro. Dinheiro que, para quem foi comprar por investimento, quem disse assim, nossa, isso aqui vai render. Isso aqui vai virar ouro. Vou comprar 20 para deixar em casa. E aí vou vender daqui a 9 anos, agora em 2000 daqui a 8 anos, em 2025, né? Essas pessoas perderam dinheiro. Porque ele não consegue alcançar R$428 hoje. Pelo menos eu, que acompanho alguns grupos de WhatsApp de compra e venda de Falcon, nunca vi, tá? Se alguém conhece um caso e pode provar, bota nos comentários aí que eu vou querer saber, ok? Vamos adiante. Vamos falar do último lançamento da Estrela, Missão Teleférico Vale da Aranha, que é super legal, diga-se de passagem, acho que é um dos melhores lançamentos da Estrela. Eu boto esse assim, eu boto o Lobo do Deserto, um que eu acho bem legal. O Ação Camuflada, porque é um clássico, e esse do Vale da Aranha, que eles
fizeram ainda com óleo de águia, muito legal, muito legal. Mas tem aquele sujeito que, eu vou comprar para investir e eu vou ficar rico. Então vamos lá, vamos ver se vai. Tá aqui, ó. A gente compramos agora, em julho, agora sim, julho de 2025, tá? Em 2030, julho de 2030, pela correção de 10% ao ano com juros compostos, que é a da renda fixa, esse boneco deve, se for um investimento, ele tem que ser vendido, pelo menos para acompanhar a renda fixa, ele tem que ser vendido a R$ 724. Será que vai? Vamos pensar um pouquinho, aqueles que foram lançados há 5 anos atrás, será que todos eles valorizaram tanto assim? De 450 para 724? Comentem, por favor, quero saber. E aí, vamos fazer 9 anos, de 2025 para 2034. O Vale da Aranha, se você comprou como investimento, ao invés de botar numa renda fixa, você vai ter que vender a R$ 1.061 só para ter esse investimento, para ter um investimento, para ganhar mais, para ganhar a mesma coisa que na renda fixa. Sendo que você vai ter que armazenar, tem os gastos de mudança quando você vai de um lugar para o outro, pode estragar, pode ter uma goteira, pode molhar a caixa, aí o sujeito lá, o comprador já pede desconto, é diferente. Tá? Mas vejam que a valorização que eu observo nos grupos é uma coisa assim que lá em 5 anos subiu R$200, é uma coisa, não é esse tipo de valorização. Aqui a gente está falando de 450 para 1.061, a gente está falando mais que o dobro. O buraco é mais embaixo. Mas vamos falar de uns exemplos que deram certo também para a gente poder entender esse mundo do colecionáveis e como investimento. Vamos pegar o Condor antigo. O Condor antigo, ele saiu em 1982, eu posso estar enganado, mas eu acho que é 82, ok? E eu nem lembro, 82 eu acho que foi antes, 82 foi antes do governo Sarney, e eu acho que era Cruzeiro novo, cruzado, a gente nem sabe que moeda era, então seria muito complicado, é possível, mas ia ficar muito complicado. Hoje, o Condor antigo é oferecido a R$3.000. Eu sei porque eu vendi o meu a R$3.000 em 2020, perdão. Eu tinha um Condor que eu decidi me desfazer em 2020 e eu consegui vender por R$3.000. E eu me lembro que eu comprei esse Condor em 2001 por R$300. Eu comprei em 2001 por R$300 e vendi por R$3.000. Tá? Então parece que eu ganhei uma paulada, né? Parece que eu ganhei uma paulada. E até posso ter ganho. Agora, isso perto da necessidade de uma pessoa que uma pessoa tem de dinheiro, não é grande coisa. Entende? O que você vai fazer com esse dinheiro? Imagina você velho, precisando de dinheiro. Vou vender um Condor. Tá, vai comprar remédio. E era isso. Agora, a questão aqui é que aquele momento de comprar na baixa e vender na alta, como eu vendi, já passou. Hoje em dia as pessoas estão comprando na alta. E quando você compra na alta, é como se fosse uma ação, né? Quando você compra na alta, você não consegue recuperar todo esse valor assim muito rápido. Para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui uma simulação. Uma pessoa que comprou o Condor, mesma simulação da renda fixa, ok? 10% ao ano com juros compostos e a pessoa comprou para investir. E aqui eu vou incluir um Hot Toys, para não ficar só, mas é o Condor, não. Hot Toys, tá? Hot Toys.
A pessoa comprou um Condor ou um Hot Toys por R$ 3.000 em 2020. Numa renda fixa, esses R$ 3.000 já teriam rendido R$ 4.831. Tá? Não é brincadeira, não. E uma pessoa que comprou um Condor por 3.000 em 2020 não vai conseguir vender, não consegue, eu digo para vocês com todas as letras, não vai vender esse mesmo Condor por 4.831, mas nem com banda de música, não vai vender. Não vai vender porque o mercado não inflacionou dessa forma. E se a gente vai para 2030, daqui a são 10 anos, né? A pessoa comprou por R$ 3.000, ela vai precisar vender por mais de R$ 7.000. Isso é daqui a 5 anos, gente. Daqui a 5 anos, ok? R$ 7.000. Então, nesse caso aqui, é muito legal quando a gente compra lá em 2001 por 300 e vende por 3.000 20 anos depois. Pode ser muito legal. Agora, quando a gente compra por 3.000 e 10 anos depois é obrigado a vender por 7 para isso ser válido como investimento, acho difícil acontecer. Tá? Acho muito difícil acontecer. Pelas questões todas que eu já falei, que é um mercado, eu tenho 52 anos, as pessoas já estão numa fase de menos brinquedos, mais visitas ao médico, mais remédios, e olha que eu nem tomo tantos assim, eu sou bem saudável. Mesma coisa o Hot Toys aqui, tá? Tem gente que acha que o Hot Toys vale, é uma loucura. O Hot Toys é muito legal, mas também não é investimento. Agora vamos pegar um negócio que valorizou bastante e que as pessoas têm vendido, e eu vou comparar. Agora, esse aqui eu consegui pegar porque é de 1994, então eu consegui ver a inflação, eu consegui ver um monte de coisa. Esse exemplo aqui vai ser super legal, tá? Eu sei que é muito número, é muita coisa, o pessoal fica meio zuzuzu, mas vamos, força na peruca, vamos em frente. Falcon 1994. Era aquela coleção que começou que tinha o piloto, o soldado e o tórax, e depois tinha o ninja e o dragão negro, tá? O ninja e o dragão negro fizeram menos unidades, eles são mais raros e valem mais. E esses, só que eu tenho pouca informação, então eu vou falar dos 3 principais, que eu tenho bastante informação. 1994 já haviam lançado o real, né? O real já estava bombando, e o nosso dinheiro, nessa data eu olhei, R$ 65 valiam $59. Vou até dar um gole para comemorar. Você imagina hoje que um real vale 12 centavos, 14 centavos de dólar. Outros tempos. Ok? Então, o sujeito foi lá, eu até fiz isso, comprei, em 1994, eu tinha R$ 65, comprei o piloto, o soldado e o tórax, comprei um de cada lá. Bom, a inflação, pela inflação, tá? Pela inflação, e aí tem uma grande diferença entre a inflação verdadeira e a inflação que o governo divulga. O governo nunca vai divulgar a inflação verdadeira, porque ele não quer passar por incompetente. E aqui eu não estou falando desse governo, eu estou falando de vários governos. Tá? Nós tivemos vários governos, tivemos 2 partidos, enfim. Mas vocês vão ver se vocês vão acreditar nesses números, mas são os números oficiais, que todos esses cálculos aqui eu fiz no Google, com sites oficiais, tudo certinho, tá? Tudo foi testado. Pela inflação, R$ 65 hoje seriam R$ 517. Mas será? Não sei. Mas tá, vamos ver. É a inflação oficial, ok? Aí eu fiz também a renda fixa.
Lembra da nossa renda fixa? A média dos últimos 30 anos foi 8%. Tá? E pela renda fixa, R$ 65 seriam R$ 654 hoje. Se eu tivesse comprado um Falcon, comprei um Falcon e os mesmos 65 eu deixei numa renda fixa, hoje eu teria o Falcon e teria R$ 654 na renda fixa. E aí a gente vê que, pô, isso aqui foi um bom investimento, porque esses Falcons aqui são vendidos pelo menos por R$ 1.200. R$ 1.200. Então, a valorização do Falcon, desse Falcon, dessa coleção 94 exclusivamente, ela ganhou da inflação, ganhou da renda fixa e ganhou até do dólar embaixo do colchão, né? Dólar embaixo do colchão também ganhou do dólar embaixo do colchão. Então parece, nossa, se eu tivesse 20 desses Falcons ia ser um sonho hoje, porque eu ia vender e ficar rico. Não, você não ia vender e ficar rico. Você ia conseguir, 20, se eu vou arredondar para 1.000, você não precisa. Você teria lá R$24.000. Se você vendesse, se você tivesse os seus 20 aí, você teria R$24.000. O que é isso em relação a uma vida? Qual é a sua necessidade mensal? Desculpa, tô caducando. Só que aí tem o seguinte, aí alguém vai dizer, agora o Felipe quebrou a cara. Agora o Felipe quebrou a cara porque esse é o investimento. Não. Embora o Falcon tenha valorizado, esse Falcon 94, o nosso piloto, ele ganhou da inflação, ganhou da renda fixa e ganhou do dólar nos últimos 30 anos, ele perde e perde feio para um dos investimentos. Eu ofereço vários investimentos no meu trabalho de planejamento financeiro, e um dos investimentos que eu ofereço, um deles, quem tivesse colocado R$ 65 ou $59 lá em 94, hoje, você colocou 65, hoje você teria mais de R$ 2.500. Então, gente, isso é investimento. Se vocês estavam emocionados que o Falcon valorizou de 65 para 1.200, saibam que é possível fazer muito melhor, o dobro de melhor com investimentos de verdade. Entre eles, esse aqui que eu ofereço. Tá? Então, aqui deu certo. E aí é a mesma questão. Será que as pessoas que estão comprando por 1.200 hoje, ou que pagam 2.000 no Dragão Negro hoje, será que elas vão conseguir ter essa mesma valorização nos próximos 30 anos? Acho pouco provável. Porque além do Falcon ser um produto que ele não está se renovando com as crianças, e ele precisaria fazer isso, a gente enfrenta a desvalorização do real. O real perde valor. Para vocês terem uma ideia, o real ele tem uma inflação real, o real tem uma inflação real de 800%. O governo declara uma coisa, agora todos os outros institutos, todas as outras pessoas que entendem de economia dizem o seguinte: em 94 você ia ao supermercado com R$100 e comprava tantos itens, uma cesta de itens. Para você comprar a mesma cesta de itens, hoje você precisa de R$800. Isso é uma inflação de 800%. Tá? E o real sofre essa desvalorização. Então, muitas vezes a gente compra, eu comprei o Falcon, comprei o teleférico da Aranha por R$450 e 2 anos depois eu vendi por 600. Ganhei dinheiro, não ganhou nada, cara. Não ganhou. Entendeu? Se você vendi por 600 com frete grátis, você ficou 0 a 0.
Tá? Os números estão aqui. Os números estão aqui, os números não mentem, e eu sou muito responsável com isso, porque eu trato da riqueza, eu trato do dinheiro das pessoas. Então não tem brincadeira nessa hora. Por todas essas razões que eu já coloquei, através de todos esses exemplos que eu construí, eu posso dizer que o Falcon não é um bom investimento. Pelo contrário, o Falcon é um péssimo investimento. Apesar de ser um brinquedo super legal, de ser um colecionável, de ser um ativador de memórias da infância, de ser provavelmente o único grande herói brasileiro e vivo até hoje, para investimento não serve. Não recomendaria, dentro do meu trabalho aqui de planejamento financeiro, eu não recomendaria investir em Falcons para ninguém, ok? Mas para aqueles que ainda não se convenceram, eu decidi fazer um exemplo completamente louco aqui, para tentar colocar no papel o que seria uma aposentadoria com Falcons, né? O sujeito não guardou dólar, não guardou, não fez nenhum investimento, mas comprou, fez um pé de meia em Falcons. Tá? Imagina então que o nosso amigo tem 65 anos, está se aposentando hoje, é um sujeito saudável, malhado, bacana, acredita que vai viver até os 95 sem problema nenhum. Então ele vai precisar de dinheiro até os seus 95. E pelas contas dele vai precisar de R$6.000 todo mês, bonitinho. E ele guardou todos esses Falcons. Então ele vai precisar vender 10 Falcons, isso aqui seria uma média, tá? Mas ele vai precisar vender todo mês 10 Falcons por R$600 cada. Seria valores de hoje, R$600 cada para ganhar os seus 6.000 por mês. São 120 Falcons por ano, são 1.200 Falcons por década, são 3.600 Falcons por um período de 30 anos. Aqui eu nem estou considerando o preço de custo, eu estou apenas considerando quanto essa pessoa teria que faturar para ganhar, né? Não é faturar, perdão, é de margem de lucro, tá? Ele precisaria ter R$600 vezes 10 todo mês de lucro vendendo Falcons para ganhar os seus 6.000 por ano, fora o custo que ele pagou, tá? E ainda tem a questão de ter lá seus 65, 75, 85, 95 anos de idade e ir até o correio carregando caixas para enviar, que pelo amor de Deus, né, tem coisa melhor para a gente fazer nessa idade. E botando isso em números de hoje, tá? Vamos pensar que um amigo nosso aqui tem 45 anos e diz assim: eu vou me aposentar com Falcons, eu vou ser a primeira pessoa do Brasil a me aposentar com Falcons, eu vou aparecer até no Guinness fazendo isso. Lembra que eu falei, são para vender 120 Falcons por ano, são 3.600 por 30 anos. Tá? Então vamos imaginar que uma pessoa vai comprar pelos próximos, ela está com 45, então ela vai passar 20 anos comprando para depois passar 30 anos vendendo. Então ela vai começar a vender aos 65. Ela vai comprar pelos próximos 20 anos 15 Falcons por mês. A um preço médio de R$400, ela vai gastar R$6.000 por mês. Estão acompanhando? R$6.000 por mês, durante 20 anos, ela vai ter investido no Falcon R$1.440.000, para depois passar os 30 anos seguintes carregando as caixas para vender lá no correio, tá? Uma coisa é você ter um hobby, você tá em casa direitinho, quentinho, banho tomado e bem alimentado e curtindo os seus Falcons, isso é uma coisa. Outra coisa é você desesperado todo mês em grupo de WhatsApp para vender 10 Falcons por mês, senão não vai rolar, não vai conseguir pagar as contas. E aí, aqui vem
um exemplo mais sério, um ponto mais sério. Tá? Todos esses cálculos aqui eu posso mostrar como é que eu fiz depois, se tiverem dúvidas, mandem mensagem, mandem e-mails, para a gente poder ter uma conversa séria sobre planejamento financeiro, ok? Isso aqui é que é de abrir o olho, para aqueles que acham que vão investir. Daqui a 20 anos, presta atenção, que isso aqui é o choque, presta atenção que isso aqui é o choque, é o ponto chocante desse vídeo. Daqui a 20 anos, o Falcon que você comprou por R$400. Vamos lá, daqui a 20 anos, o Falcon que você comprou por R$400, você vai precisar vender, tá? Por R$5.400, para ter uma margem de 50%. Para você pagar o Falcon, que você né? Você já pagar o seu investimento e ter 50% de margem. De 400 para 5.400. Entendido? É muito dinheiro. E você vai precisar vender isso para pessoas da sua idade ou 10 anos menos. Então você vai ter lá 95 e você vai ter 10 ou 20 anos menos, você vai ter 95 lá no finalzinho e você vai tentar vender Falcons para pessoas que têm 75. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí a importância do planejamento financeiro, e eu acho muito importante eu fazer esse vídeo porque toda essa onda de colecionismo que começou no Brasil começou a partir do louco por bonecos. Tá? Em 2001, quando eu tinha 30 e pouquinhos anos de idade, e quando eu tinha 30 e pouquinhos eu era uma pessoa, eu tinha aquelas expectativas e eu não tenho mais. Hoje eu sou uma outra pessoa. E eu decidi justamente juntar a minha experiência como colecionador, como comprador de bonecos, eu tenho mais de 30 anos fazendo isso, com a minha experiência de planejamento financeiro. Eu acho que eu consigo ter um olhar completamente diferente dos planejadores financeiros, por causa da minha experiência com os bonecos. Eu consigo ter um olhar completamente diferente sobre os bonecos, por causa da minha experiência de planejamento financeiro. E para terminar, eu posso dizer o seguinte, né? Esse exemplo aqui é um exemplo triste, é um puxão de orelha, mas nem tudo é desespero, tá? Vamos, só para terminar aqui. Então, nesse exemplo que eu falei, 15 Falcons por mês daria R$6.000, que você teria que gastar durante 20 anos para acumular uma reserva em Falcons para poder vender na sua aposentadoria para se sustentar. Com metade do dinheiro, seguindo a mesma métrica, seguindo os mesmos anos de investimento, metade do dinheiro, atenção, dá para conseguir um valor muito melhor, mais do que o dobro, mais do que 1,5 vezes, em um investimento qualificado e sem correr todos esses riscos do Falcon. E é claro que tem outras possibilidades, tem investimentos com valores menores, tem investimentos de depósito único, uma série de possibilidades que afastam você de riscos desnecessários, de planos mirabolantes ou simplesmente ilusões que vão botar o seu futuro e o da sua família em risco. Eu sei que eu joguei muitos números aqui, eu sei que vocês podem estar confusos, fiz isso com o maior carinho, não fiz isso para magoar ninguém. E eu estou à disposição, quero conversar, assim como eu chamei todo mundo para colecionar quando eu tinha 30 anos, e hoje eu tenho 50, eu quero chamar todo mundo que tem 50, que foi crescendo junto comigo, eu quero chamar todo mundo para se preparar para essa nova etapa da nossa vida, que é muito importante. E a coisa que eu não falei aqui sobre a questão da herança. Herança eu nem tenho como falar. Se você está dizendo para sua esposa que você está deixando uma herança para ela,
Se você está dizendo para o seu filho que, não, meu filho, isso aqui é uma herança, isso aqui vai ser seu, e você vai poder vender, isso aqui. Gente, não façam isso. Não façam isso, não confundam. Não confundam afeto com valor. Não confundam afeto com valor. Você pagou lá R$3.000 por um Falcon porque você gosta muito do Falcon. Agora, uma pessoa que não está nem aí para o Falcon vai oferecer R$200. Então, cuidado, cuidado. Mantenha a sua coleção, mas tenha uma reserva separado. Cuide da sua aposentadoria para que você não sofra e não tenha que passar os seus últimos dias que nem um coitado carregando caixas e sofrendo e comendo mal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiz de coração aqui e tô às ordens. Falou, gente? Um abraço!